Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para nossa terça-feira de estudos. Pois bem, hoje nós iremos sim abordar a mediunidade dentro do conhecimento e das pesquisas de Leon Denis. Então, chame seus amigos, venham aqui, porque é uma maneira assim da gente estar divulgando a doutrina espírita e conhecendo, né? Então vamos lá. Para dar início, nós iremos fazer a nossa prece inicial, rogando a Mãe Santíssima, a Virgem Maria, que nos abençoe, que nos sustente, para que nós possamos ser um bom instrumento nesta noite. Eu sou Noêmia e falo aqui da cidade de Contagem. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos saber um pouquinho de Leon Denis, né? Quem foi Leon Denis? Leon Denis, ele nasceu em 1º de janeiro de 1846 e desencarnou em 12 de abril de 1927. Ele foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. Ao lado de Gabriel Delany e de Camille Flammarion, ele fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais espíritas e espiritualista. Ele defendia sempre ativamente a sobrevivência da alma e as suas consequências no campo da ética nas relações humanas. Então, Leon Denis, boa noite, Jaqueline. Leon Denis, ele é conhecido como sendo o consolidador do espiritismo em toda a Europa, bem como o apóstolo do espiritismo. Então, dadas as suas qualidades e estudioso do espiritismo. E o muito interessante que nós vamos ver de Leon Denis é que ele foi autodidata. Então, ele tendo mostrado assim inclinações literárias, filosóficas. Então, aos 18 anos, ele travou contato com o Livro dos Espíritos e tornou-se adepto da doutrina espírita. Então, Leon Denis, ele desempenhou um papel muito importante na divulgação, enfrentando as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e até mesmo a reação do catolicismo. Então, Leon Denis também foi um membro muito atuante da maçonaria. Então, nós vamos ver que ele, em 1900, ele participou do 2º Congresso Internacional e também participou do Congresso Espírita de Liege, de Bruxelas, ambos na Bélgica. Aí o que aconteceu? A partir de 1910, a visão de Leon Denis começou a diminuir. Então, mas isso não o impediu de prosseguisse no trabalho da defesa e da existência da sobrevivência da alma. Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele aprendeu a língua Braille. Então, olha só para vocês verem. Em 1925, Leon Denis foi aclamado como o presidente do Congresso Internacional Espírita, que foi lá em Paris, aonde que se formou a Federação Espírita Internacional. E nós vamos ver uma coisa muito interessante com Leon Denis, porque ele teve uma participação muito importante em toda essa
Porque nesse congresso, lá internacional de Paris, em 1925, eles quiseram tirar o aspecto religioso do espiritismo. Mas Denis se opôs a isso com tenacidade, apesar da acentuada velhice. Então, ele trabalhava em vários livros e ele terminou esse livro com a ajuda das suas secretárias, né? Então, nós vamos ver que ele foi alguém que, sim, ele tem o título do apóstolo do espiritismo e faz muito jus a isso. Leon Denis, ele foi um pesquisador, né? E agora nós vamos estar falando do livro No Invisível. Agora que a gente já conheceu um pouquinho de Leon Denis, nós vamos sim agora falar um pouquinho sobre o nosso assunto. É trazer o pensamento de Leon Denis sobre a mediunidade. Está lá no capítulo 4 do livro No Invisível. O livro No Invisível, ele faz parte de pesquisas de Leon Denis. Então, é um livro, a nossa proposta é de trazer o pensamento dele, igual nós trouxemos o pensamento de Herculano Pires, é mostrar os precursores, aqueles que deram início, que consolidaram a doutrina espírita, né? Então, este livro é fruto de pesquisas, de observação, né? Não é livro psicografado, e sim livro constituído através de pesquisas. Nós vamos ver que hoje, eu pelo menos, eu não conheço nenhum grupo espírita que trabalhe com pesquisas. Eu não conheço, né? Não conheço nem... apesar de que tem um sim, Jader Sampaio. Ele faz sim um trabalho muito interessante de pesquisa no campo da mediunidade. Tanto é que ele tem um livro falando com os espíritos, aonde que ele vai trazer, sim, o resultado das observações, né? Então, meus amigos, o mais interessante desse livro, que está lá no capítulo 4, Leon Denis, ele, para nos ajudar a compreender e entender o processo da mediunidade, ele vem trazer para nós primeiro, como se diz, trazer um raciocínio lógico, muito interessante. Por quê? Primeira coisa que ele vai trazer para nós no início do capítulo é mostrar para nós que tudo vibra no universo. A luz, o som, o calor, a eletricidade, os raios químicos, tudo ele afirma para nós que não são mais que diferentes modalidades de ondulações, graus sucessivos que em seu conjunto constituem a escala ascensional das manifestações de energia. Então, o que ele quer mostrar para nós? Que tudo é energia no planeta. A variação das energias é que tem a denominação, os graus diferentes é que faz sim essa diferença. Então, ele mostra para nós, como no caso deste livro, ele fala que o som, ele percorre 340 metros por segundo. A luz, no mesmo tempo, ela faz o percurso a 300 mil quilômetros. E a eletricidade se propaga com uma rapidez que se nos afigura incalculável. Então, ele vai mostrar para nós que os nossos sentidos físicos, porém, não nos permite perceber todos os modos de vibração. Então, não quer dizer que os nossos sentidos não percebam, não quer dizer que não existam. Porque a ciência está provando a existência dessas energias. É isso, o primeiro raciocínio que ele traz para nós, mostrando que os nossos sentidos, eles não percebem tudo que acontece à nossa volta. E que tem, sim, alguns buracos nisso, na nossa percepção.
Aí ele vai falando que a questão da retina é que a nossa retina ela tem um limite de 7 cores que nós percebemos. Então, certas variações solares, elas escapam à nossa vista. Então, onde que se dá o nome de raios obscuros. E é muito interessante que dentro desse raciocínio, ele vai fazendo com que a gente compreenda que os nossos sentidos, eles são limitados. Que nem tudo é capaz dos nossos sentidos perceberem. E é muito legal que ele fala que se nós percebemos cada coisa por causa dos nossos sentidos, a forma que é de cada um perceber. Mas ele dá um exemplo, se de repente os nossos olhos, né, os nervos dos olhos estivessem ligados aos dos ouvidos, aí a gente iria ouvir, ver tudo de uma forma mais completa. Além de ver cores, a gente ainda ia ouvir os sons, assim, tudo de uma vez só. E observar tudo de uma forma diferente. Porque, de certa forma, cada parte do nosso cérebro, ele é responsável para perceber cada coisa. Mas, se tudo fosse unido, nós iríamos perceber tudo de uma forma mais ampla. E o legal que ele fala que essas vibrações, mesmo que a gente não perceba, elas existem. Então, que não ele fala assim, seria bem pouco sensato acreditar, porque tudo em a natureza se sucede, se encadeia e se desdobra de elo em elo por gradativas transições. A questão de não ter vácuo, não ter espaços na natureza. Tudo tem um processo que mesmo que os nossos sentidos não percebam, eles existem, né? Ele dá assim que essa questão a nossa insuficiência do nosso organismo para perceber todas as modalidades de energia. Então, primeira coisa que ele quer deixar claro para nós é que nosso organismo ele é limitado nas percepções das energias. E aí, a partir desse pensamento, ele vai dizer para nós que o nosso conhecimento do universo se restringe ou amplia conforme o número e delicadeza dos nossos sentidos. Então, é isso. Já trazendo para nós que o nosso corpo físico que é limitado. Não quer dizer que o meu corpo não perceba que aquilo não existe. Então, Leon Denis considera que a maior parte das formas de vida nos escapa. Porque muita coisa nós não percebemos. Então, hoje nós temos o conhecimento, nós temos a evolução da tecnologia, da medicina, que vai mostrando, sim, coisas que os nossos sentidos não percebem. Isso aí fica claro para nós. É muito importante a gente acompanhar o raciocínio de Leon Denis, porque ele vai dentro desse princípio, mostrando para nós, dentro do raciocínio lógico, que se os nossos sentidos não percebem, não quer dizer que não existe. É isso aí. Boa noite, Denise. Aí, dentro desses fenômenos da natureza, né, da vida, ele vai mostrando que tem tudo uma harmonia,
mesmo que a gente não tenha conhecimento de astronomia, tudo ali segue uma harmonia. Porque, olha só, se os nossos sentidos, em lugar de separado, estivessem reunidos, não possuiriam mais do que um único sentido generalizado, que perceberiam ao mesmo tempo os diversos gêneros de fenômenos. Essa conclusão que ele traz para nós, deduzida a partir das observações científicas. Então vamos lá. Aí ele já vai trazer, ele mostrando que existem seres constituídos de modo diferente, poderiam viver no mesmo meio sem se verem, sem se conhecerem. Então, olha só que ele mostra para nós que, pela limitação dos nossos sentidos, poderia sim existir seres que vivem entre nós sem a gente perceber. Então, ele já vai partir para um princípio de quê? Das nossas relações com os espíritos dos homens falecidos. Então, a vida que não quer dizer que a gente não perceba os espíritos, não quer dizer que eles não existem. É isso. Que a nossa relação, ela pode sim existir mesmo que a gente não perceba. Ela vai influenciar da mesma forma que a eletricidade, o som, as vibrações interferem em nós. Então, os desencarnados, dos falecidos, vai interferir também. Então, ele já vai começar a trazer para nós a questão do papel do médium, que é de servir de intermediário entre essas duas humanidades, que é visível e invisível. Então, nos fenômenos espíritas, dois mundos, cujas organizações e leis conhecidas são diferentes, entram em contato e, assomando a essa linha divisória, a essa fronteira que os separava, mas que desaparece, o pensador ansioso vê desdobrar-se perspectivas infinitas. Então, nós vamos ver, gente, que quem trouxe a questão do mundo invisível que se desdobra foi a partir das obras de André Luiz. André Luiz que trouxe para nós essa relação do mundo invisível, né? Até antes, a gente sabia, sim, a questão do livro Céu e Inferno traz como que é, livro dos Médiuns traz como que é o processo, mas foi através das obras de André Luiz que veio trazer para nós essa relação, como que é a vida no plano espiritual. E nessa época que os livros ainda não tinham sido lançados. Então, o Leon Denis está trazendo o pensamento dele, que a gente vai ver que tem coerência com o que depois foi vindo através de Ivone, através de André Luiz e através de outros médiuns também. Então, uma coisa que é muito interessante, que ele mostra também nesse capítulo, que a doutrina espírita, ela não veio destruir a noção das leis atualmente conhecidas, mas ampliar. Por quê? Porque traça ao espírito humano a rota segura que o conduzirá à aquisição dos conhecimentos e dos poderes necessários a firmar em sólidas bases sua tarefa presente e seu futuro. Seu destino futuro. Aí, então, nós vamos ver que o papel de Leon Denis era, sim, e é o papel da doutrina espírita mostrar essa questão da moralidade interferir na nossa vida futura, a necessidade da nossa transformação moral, né? Então,
Aí Leon Denis, depois de ele explicar isso tudo para nós, a questão do papel do médium, de fazer essa ligação dos dois mundos, né? E ele continua assim dizendo para nós: ó, acabamos de aludir ao papel dos médios. O médium é o agente indispensável com cujo auxílio se produzem as manifestações do mundo invisível. Então, por quê? A partir do momento que ele assinalou, né, Leon Denis assinalou a impotência dos nossos sentidos, desde que são aplicados aos estudos dos fenômenos da vida. Nas ciências experimentais, não tardou a ser preciso recorrer aos instrumentos para suprir essa deficiência do organismo humano. Então, ele já vai fazendo a comparação de novo para a gente compreender. Da mesma forma que veio o telescópio, o microscópio, para nos mostrar a existência do infinitamente grande, do infinitamente pequeno, o médium veio para, a função do médium é nos descortinar esse mundo invisível, né? Aí ele vai dizendo também o experimento, os tubos de Crookes, que trouxe, né, a possibilidade de conhecer a matéria radiante, que tudo faz parte da investigação da ciência. Mas, só que ainda falta, no caso, meios artificiais para trazer o conhecimento do plano espiritual, dessa relação com os espíritos. Porque a questão da manifestação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos, existe sim uma pesquisadora, tem várias pesquisas nesse aspecto dos espíritos estar se comunicando através de aparelhos eletrônicos, né? Tem sim essa pesquisa, tem uma brasileira que agora me falha o nome, ela tem vários estudos a respeito da transcomunicação, que é a comunicação dos espíritos através dos aparelhos eletrônicos. Então, Leon Denis ainda não tinha esse conhecimento, né? Então, já ampliou o conhecimento que ele trouxe, essa noção dele, que não existia aparelho. Hoje nós sabemos, sim, pesquisas no ramo da transcomunicação, né? Então, ele vai trazer para nós a questão do sensitivo hipnótico, que ele representa o instrumento que tem permitido sondar as ainda misteriosas, como se diz, as profundezas ainda misteriosas do eu humano. Então, nessa época, né, a época de Kardec, a questão do magnetismo, a questão de hipnose. Então, isso tudo era muito estudado na época e teve muita coisa assim vindo através. Tanto é que Kardec era magnetizador, né? Então, a gente vai ver que como que vai ampliando o conhecimento. Então, o que Leon Denis traz para nós? Que o médium, ele vem, por sua vez, desempenhar um papel essencial no estudo dos fenômenos espíritas. Então, por quê? Porque o médium vai participar simultaneamente por seu invólucro fluídico da vida do espaço e pelo corpo físico terrestre. Então, ele é um intermediário obrigatório entre dois mundos. Nós vamos ver, quando for estudar o livro dos médiuns, que é através do perispírito, né, que é como se diz, a doutrina espírita, ela traz 3 corpos, né?
corpo espiritual, o corpo material, perispírito e espírito. É nesses três que Kardec se baseou, né? Apesar de que André Luiz também trouxe corpo causal, corpo mental, foi ampliando. Tem outras correntes religiosas que falam de 7 corpos, 8 corpos, né? Então, mas Kardec nós vamos encontrar nas obras codificadas somente esses 3 corpos, entendeu? Mas aí já foi ampliando o conhecimento. Então, ele fala assim, vou ler aqui para vocês. O estudo, pois, da mediunidade prende-se intimamente a todos os problemas do espiritismo. É mesmo a sua chave. Então, a Sônia Rinaldi, isso mesmo, Sônia Rinaldi, transcomunicação. Ela tem uma pesquisa muito ampla, viu, gente? Depois vocês procuram aí no YouTube. O mais importante no exame dos fenômenos é distinguir a parte... Obrigada, Beth! A Beth deu a dica aí para nós. Sônia Rinaldi, transcomunicação. Então, vamos lá. O mais importante no exame dos fenômenos é distinguir a parte que é precisa atribuir ao organismo e a personalidade do médium. Tá vendo? Que Leon Denis está trazendo para nós. O mais importante no exame dos fenômenos mediúnicos é distinguir a parte que é precisa atribuir ao organismo e à personalidade do médium, e a que provém de uma intervenção estranha, e determinar em seguida a natureza dessa intervenção. Então, nós sabemos também, com o estudo do conhecimento do livro dos espíritos, o livro dos médios, a influência do médium nas comunicações. Então, é importante, sim, fazer essa análise. Por quê? Toda comunicação, ela tem, sim, a influência do médium na comunicação. Continua Leon Denis. O espírito, separado da matéria grosseira pela morte, não pode mais sobre ela agir, nem se manifestar na esfera humana sem o auxílio de uma força, de uma energia que ele aure no organismo de um ser vivo. Então, olha só, toda manifestação de um espírito, ele precisa sim dessa força, dessa energia. Então, olha só, toda pessoa, ela é suscetível de fornecer, de exteriorizar essa força, é apta para desempenhar um papel nas manifestações físicas. Então, toda manifestação física, ela precisa sim dessa energia que o espírito recolhe da pessoa para acontecer. Deslocação de objetos em contato, transporte, som de pancadas, mesas giratórias, levitações, materializações. Esse fluido, ele precisa, para acontecer esses fenômenos, precisa sim de um humano para doar essa energia. Então ele fala que essa é a mais comum. Essa é a mais comum, a mais generalizada forma de mediunidade. Ela não requer, que é a questão do médium de efeito físico. Ela não requer nenhum desenvolvimento intelectual, nem adiantamento moral. É simplesmente uma propriedade fisiológica observada em pessoas de todas as condições. Então, o médium de efeito físico que doa essa energia para que aconteça essas materializações, pancada, levitação, isso aí não tem, Leon Denis traz para nós que é uma propriedade fisiológica,
né? Em todas as formas inferiores, da mediunidade, o indivíduo é comparável, quer a um acumulador de força, quer a um aparelho telegráfico ou telefônico, transmissor do pensamento do operador. É muito interessante que nós, né, na nossa simplicidade, às vezes a gente achava, né, que o médium de efeito físico é o mais, né? Só que não. Leon Denis traz aqui para nós que o médium de efeito físico é a condição orgânica dele que doa essa energia. Não precisa de desenvolvimento intelectual, não precisa de adiantamento moral, não precisa de nada. É a condição física, né, orgânica da pessoa. E ele vai mostrar para nós que esse doador desta energia, né, que acontece nos efeitos físicos, ele fala, olha só, vou ler aqui que é muito importante. A comparação é tanto mais exata quanto a força psíquica se esgota, como todas as forças não renovadas. A intensidade das manifestações está em razão direta com o estado físico e mental do médium. Então, esse que doa a sua energia, esse tipo de mediunidade, de efeito físico que doa essa energia, vai depender sim do estado físico e mental do médium. Então, olha só, e ele observou, gente, que a saúde do médium parece ser uma das condições da sua faculdade. No caso do médium de efeito físico. A doação a saúde dele interfere bastante. Por quê? Quando ele observou, né, que os doadores de efeito físico, dessa energia, esses médios de efeito físico, de acordo que a saúde deles se alterava, os fenômenos se enfraqueciam ou cessavam de produzir. Muito interessante essa informação. Por quê? O médium de efeito físico, né, o que produz sons, batida, transporte de objetos, essa mediunidade ela tem uma grande ligação com a saúde física do médium. Beleza? Informação nova, né? Achei muito interessante isso. É porque médium de efeito físico hoje é raro a gente encontrar, né? Mas continuando, ele diz para nós que a mediunidade ela apresenta assim variedades quase infinitas, desde as mais vulgares formas até as mais sublimes manifestações. Nunca, Leon Denis afirma, nunca é idêntica em dois indivíduos. Nunca a mediunidade ela é idêntica em dois indivíduos. Leon Denis afirma isso para nós e diz que ela se diversifica segundo os caracteres e os temperamentos. Em um grau superior, é como uma centelha do céu a dissipar as humanas tristezas e esclarecer as obscuridades que nos envolvem. Então, outra informação muito importante que ele traz, que a eu pelo menos, eu acreditava que a mediunidade de efeito físico, ela era utilizada por espíritos superiores. Só que não, gente. Só que não. Por isso que os médios de efeito físico é raro. Já imaginou se tivesse muito? Que caos que ia ser? Por quê? Porque a mediunidade de efeito físico, ela geralmente ela é utilizada por espírito de ordem vulgar. Assim nos assevera Leon Denis. Então, a mediunidade de efeito físico, ela requer um contínuo e um atento exame. Então,
É uma informação interessante também isso, né? Aí ele já vai dizer para nós que está lá no capítulo 4, no livro No Invisível, que é pela mediunidade de efeitos intelectuais, inspiração escrita, é que habitualmente nos são transmitidos os ensinos dos espíritos mais elevados. Leon Denis traz isso para nós, que através da escrita é que vem inspiração, é que vem os ensinamentos dos espíritos mais elevados. Então, continua ele. Para produzir bons resultados, exige conhecimento muito extenso. Aí nós vamos voltar de novo à questão da influência do médium na comunicação. Leon Denis afirma para nós que quanto mais instruído e dotado de qualidades morais é um médium, maiores recursos facilita aos espíritos. Então, a necessidade do estudo, a necessidade do desenvolvimento intelectual é muito importante, sim. Por quê? Em todos os casos, né, contudo, o indivíduo não é mais do que um instrumento. Isso aí ele é certo, tudo bem, o médium é um instrumento. Mas esse instrumento ele deve ser apropriado na função que é encarregado. E para a gente entender isso, ele fala que um artista, por mais hábil que ele seja, ele nunca poderá tirar de um instrumento incompleto mais que um medíocre partido. Então, o médium se dá com o espírito em relação ao médium intuitivo, no qual um claro discernimento, uma lúcida inteligência, o saber mesmo são condições essenciais, né? Então, a gente está reforçando aqui a necessidade do estudo. E a gente sabe, sim, que médium para estudar é complicado, né? Apesar da gente saber da necessidade do estudo, né? Mas continua Leon Denis nesse capítulo. Ele fala, né, é verdade que tem visto sensitivos escrever em línguas desconhecidas, tratar de questões científicas, abstratas, muito acima da sua capacidade. Então, são raros, porém, esses casos que exigem grande esforço da parte dos espíritos. Então, se o espírito necessitar, ele vai sim utilizar o médium que tiver lá no momento, mas exige muito dele. Então, ele vai preferir recorrer a intermediários maleáveis, aperfeiçoados pelo estudo, suscetível de os compreender e lhes interpretar fielmente o pensamento. Tá vendo que é muito interessante? Pode acontecer sim de vir comunicações, inspiração, evoluir de um médico que não estuda, mas vai ser muito mais difícil para o espírito trazer essa comunicação. Então, ele prefere aquele que vai ser mais fácil de se conduzir e trazer as informações, né? É muito interessante que ele vai falando para nós que nessa ordem de manifestação, os invisíveis, né, ele atuam sobre o intelecto do sensitivo e lhes projetam na esfera mental as suas ideias. Então, às vezes, os pensamentos se confundem, porque essa questão, o pensamento do médico do espírito. Então, olha só, ele diz assim, ó, os dois espíritos revestem uma forma, uma expressão em que se acham reproduzido o estilo e a linguagem habitual do médium. Ainda aí se requer
e escrupuloso exame. Tá vendo essa questão das manifestações, das psicografias, como que se mistura? Por que tem que ser analisada uma comunicação antes de ser passada para frente? Que a gente, nem tudo que a gente vai escrevendo tem que já publicar, porque tem essa mistura do pensamento do médium com do espírito, né? Olha só, será todavia fácil ao observador destacar da insignificância de inúmeros ditados e do contingente pessoal do sensitivo, o que pertence aos espíritos adiantados, cujas comunicações revestem um caráter grandioso, um cunho de verdade muito acima das possibilidades do médium. Então, tá vendo essa necessidade de se conhecer o médium? Kardec, ele vai dizer para nós que tem uma comunicação. Primeira coisa, que a gente tem que observar quem é o médium, o que está escrito e depois quem foi o espírito que disse. A última coisa é porque tem que saber quem é o médium que está trazendo aquela comunicação, para ver se ele tem algum interesse, como que ele é, para ver aonde que está a parte dele ali na comunicação, né? É o critério que Kardec traz para nós. Agora, continua Leon Denis nos dizendo que nos fenômenos de transe ou do sonambulismo, que em diversos graus, por quê? Tem vários graus de transe, vários graus de como que o espírito se afasta do corpo. Então, ele fala assim, ó, os sentidos materiais vêm a ser, pouco a pouco, substituídos pelos sentidos psíquicos. Os meios de percepção e de atividade aumentam em proporções tanto mais consideráveis, quanto mais profundo é o sono e mais completo o desprendimento perispiritual. Então, quanto mais existe o afastamento, mais fidelidade é o pensamento do espírito, né? Porque ele vai estar usando o corpo físico e não vai estar tendo a influência do médium. Então, olha só, nesse estado, nada percebe o corpo físico, serve simplesmente de transmissor. Muito legal isso, que Leon Denis, ele vai dizer que tudo depende da faculdade mediúnica. Tem médios que eles se afastam com mais facilidade. Então, esses que afastam com mais facilidade, o espírito vai usar o corpo físico, porque o campo psíquico está afastado. Então, vai ser como mesmo, usar como instrumento o corpo. Agora, isso tudo quando tem, né, já na esterilização parcial, se produz esse fenômeno. Então, no estado de vigília, sob a influência oculta, a tal ponto que o invólucro fluídico do médium se desprende e irradia, que permanecendo embora intimamente ligado ao corpo, começa a perceber as coisas ocultas nos nossos sentidos exteriores. Que isso é, no caso, a clarividência, ou dupla vista, visão em distância, através dos corpos opacos, audição, psicometria. Então, também tem essa questão, está mostrando para nós que o processo, né, da clarividência é o desprendimento do espírito, que ele vai irradiar, vai ver a situação e vai trazer o relato, né, através da irradiação do espírito. Agora ele vai falando aqui para nós que em mais elevadas graduações no estado de hipnose, a esterilização se acentua até o desprendimento completo.
Então a alma, ela está completamente liberta, né? Então, a essa ordem de fenômeno pertence o estado de transe que torna possível a incorporação de espíritos desencarnados ao envoltório do médium, deixando livre, semelhante ao viajante que penetra em casa devoluta. Então, para a gente entender, né, a questão do médium, que ele o transe é tão profundo que o espírito vem como se estivesse entrando numa casa. É isso que ele faz para a gente entender. O espírito, ele incorpora no corpo do médium, por causa do afastamento do perispírito, que é uma particularidade do médium. É isso que a gente tem que entender. É a particularidade do médium de esse afastamento. Mas através da hipnose, pode sim levar-se esse transe profundo, né? Igual no caso, Ivone tinha esse desprendimento bem profundo, Carlos Mirabelli, que foi um médium na década de 10, ele não era espírita, mas ele tinha desprendimento do perispírito que, como se diz, chegava até a exalar cheiro de cadáver, de tanto que ele se afastava do corpo. Depois vocês procuram na internet, Carlos Mirabelli. Ele era um médium de efeito físico, assim, fantástico, né? Então, vamos lá. E o interessante que Leon Denis traz para nós, que os sentidos psíquicos inativas no estado de vigília, na maior parte dos homens, podem, entretanto, ser utilizados. Os sentidos psíquicos inativas no estado de vigília, na maior parte dos homens, podem, entretanto, ser utilizados. E ele dá a receita, ele diz para nós assim: basta para isso abstrair-se das coisas materiais, cerrar os sentidos físicos a todo ruído, a todo exterior e um esforço da vontade ao processo da meditação, né? Interrogar esse sentido profundo em que se resume todas as nossas faculdades superiores e que denominamos o sexto sentido, a intuição, a percepção espiritual. Então ele mostra para nós que se nós entrarmos nesse processo de meditação, nós vamos sim, nós vamos ter contato com essa intuição. Por quê? Assim, é por ele, né, pela intuição, é que nós entramos em contato direto com o mundo dos espíritos mais facilmente do que por qualquer outro meio. Então, por esse sentido, ele constitui atributo da alma e acha-se fora dos alcances dos sentidos materiais que diferem inteiramente. Então, dentro do processo de meditação, né, a gente sim pode entrar em contato com o mundo dos espíritos. Aí já não é questão de mediunidade. É isso que eu entendi, que Leon Denis explicou, né? Nesse processo de meditação, porque a intuição todos nós temos, através do processo de meditação, desse desligar-se os sentidos materiais, nós podemos sim entrar em contato com o plano espiritual, né? Independente de ter a faculdade mediúnica ou não. Então, ele diz para nós que a ciência, né? Hoje não, já tem vários estudos nesse campo, né? Já evoluiu bastante, mas ele fala que a ciência menosprezou até hoje esse sentido, o mais belo de todos, que é a questão da intuição, né? E é por isso que se tem conservado ignorante de tudo que se refere ao mundo do invisível. Então ele está criticando aqui a ciência, de não dar atenção nessa época, né,
dar atenção à questão da intuição, né? Ele fala que as regras, né, que se aplicam no plano físico são insuficientes, sempre que a gente for querer aplicar no mundo dos espíritos. Então, para penetrar no mundo dos espíritos, a primeira coisa que tem que se compreender é que nós somos espíritos. Então, que nós não podemos entrar em contato com relação ao universo espiritual, senão pelos sentidos do espírito. Então, meus amigos, esse capítulo 4 sobre mediunidade, Leon Denis vem mostrar para nós várias questões. Primeiro, a questão de que a necessidade do estudo, do médium estudar, a questão dos efeitos físicos, que geralmente essa atenção redobrada quando se acontece efeitos físicos que tem que estudar, tem que observar a questão do médium, a influência do médium nas comunicações, saber separar o que é do médium, o que é do espírito, né? Então tem que ter esse critério de analisar as comunicações. E para finalizar, ele diz para nós que nós, para compreendermos o mundo dos espíritos, primeira coisa que a gente tem que fazer é como se diz, buscar compreender que nós somos espíritos. E que nós vamos perceber o mundo espiritual, se não pelo sentido do espírito, pelo sentido do espírito. E eu achei muito legal essa questão também da intuição, que é através da intuição nós entrarmos dentro de um processo de meditação. Sim, de acordo com Leon Denis, nós entramos em contato com o mundo espiritual, né? Então, é isso que nós temos para hoje a respeito da mediunidade dentro do pensamento e das pesquisas de Leon Denis. Com certeza nós teremos outros capítulos também deste livro no Invisível, que está disponível em PDF na internet. É um livro muito interessante, que traz várias pesquisas a respeito da mediunidade. Tá bom? Então, eu encerro por agora, agradecendo a participação de todos aqui junto com a gente, né? E que nós possamos, sim, conscientizar dessa necessidade do estudo, dessa transformação moral. Porque quanto mais nós iremos educar as nossas emoções, educar os nossos sentimentos, com certeza, melhor instrumento nós seremos para os espíritos, né? Essa necessidade de desenvolvimento intelectual, estudar o processo mediúnico, mas também a necessidade urgente que se faz de todo dia a gente buscar os ensinamentos de Jesus para nos ajudar na nossa transformação moral, né? Eu que agradeço a todos vocês e que Jesus assim nos abençoe, nos proteja e nos conduz por um caminho suave, né? Muito obrigada, tenha uma ótima semana e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Grande abraço, até mais.